tema da mensagem que eu quero trazer ao seu coração agora é: Jesus voltará. Você está preparado? A segunda vinda de Cristo é uma promessa segura. Ele certamente voltará. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Todas as profecias com respeito à primeira vinda de Cristo cumpriram-se literalmente. Assim também, as profecias acerca da segunda vinda de Cristo estão se cumprindo e cumprir-se-ão rigorosamente. Jesus voltará em breve. Voltará pessoalmente. Ele não vai enviar um embaixador, ele mesmo voltará. Sua vinda será visível e todo olho verá. Sua vinda será audível, porque ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá do céu. Sua vinda será repentina. Vai ser como um relâmpago que risca os céus, como abrir e fechar de olhos, num átomo de tempo. Sua vinda será inesperada, vai ser como um ladrão que não avisa a hora que chega. Precisamos estar apercebidos, como filhos da luz, preparados, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sua vinda será inescapável. Ninguém pode mudar essa agenda nem cancelá-la. Ele voltará com grande poder e glória. Mas, finalmente, a sua vinda será vitoriosa. Ele vem para se assentar no trono e colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Ele vem para julgar, galardoar os que lhe pertencem e foram salvos pela graça, e condenar a penalidade eterna aqueles que taparam os ouvidos à voz do Evangelho. O apóstolo Pedro trata desta matéria de maneira brilhante no capítulo 3 da sua segunda carta. E ele traz à tona o fato de que essas verdades foram repetidas e repetidas e repetidas por ele, ensinando-nos que a repetição das mesmas verdades é um recurso pedagógico para que estas verdades sedimentem-se em nosso coração. Ouvimos as mesmas verdades, desde a infância até a fase adulta e madura. Ouvimos as mesmas verdades numa classe de crianças e num curso de pós-doutorado. E a segunda vinda de Cristo é um desses temas que Pedro repetiu e está mais uma vez dizendo para a igreja: eu trago esta verdade nas minhas epístolas e despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, ele está trazendo um assunto que não é novo, que já tratou com a igreja, que está voltando a tratar. Nunca é demais você enfatizar a verdade inaudita, gloriosa da segunda vinda de Cristo. Esta é a acrópole da nossa esperança. É o fundamento da nossa fé. Pedro vai dizer também que esta verdade da segunda vinda de Cristo é a mesma que os profetas pregaram, a mesma que o Senhor Jesus Cristo pregou e a mesma que eles, os apóstolos, estão pregando. Com isso, Pedro está dizendo que há uma unidade nas Escrituras. Não há nenhum choque entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há uma plena harmonia. E neste assunto, o que os profetas pregaram e Jesus pregou é o que Pedro, como um apóstolo, está pregando. Não há contradição na Bíblia. A Bíblia tem uma unidade. E em todas as Escrituras está eminentemente claro, patente, eloquente,
esta verdade magna do cristianismo, que é a segunda vinda de Cristo. Os sinais apontados desde os profetas, passando pelo sermão profético de Jesus e pelas epístolas escritas pelos apóstolos, retratam para nós que os sinais estão se cumprindo, como o engano religioso, a apostasia, as guerras, os terremotos, as fomes, a perseguição religiosa, o esfriamento do amor, a manifestação do homem da iniquidade, a apostasia, o pouco tempo de Satanás. Esses sinais estão aí, mostrando para nós que Jesus breve voltará. O problema aqui, levantado pelo apóstolo Pedro, é que os falsos mestres, com uma falsa teologia, uma falsa ética, estavam disseminando a heresia, a inverdade, de que desde que o mundo é mundo, nunca nada mudou, e portanto essa promessa da segunda vinda é uma promessa vazia, inócua, afirmando que ele, na verdade, não voltará. Mas esses falsos mestres, tanto os do passado quanto os do presente, eles se esquecem de que, na verdade, não é fato que desde que o mundo é mundo, nada mudou. E então, podemos lembrar do dilúvio, podemos lembrar da destruição de Sodoma e Gomorra, podemos nos lembrar da destruição do templo de Salomão e o cativeiro babilônico. Podemos nos lembrar fatos futuros, como a destruição de Jerusalém no ano 70, a destruição do templo no ano 70 da era cristã. E esses fatos históricos retratam o juízo de Deus, que servem como exemplo e modelo daquele maior juízo, o juízo final, que ocorrerá imediatamente após a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, eles se esquecem deliberadamente, porque o problema da falsa religião, ou até mesmo do ateísmo, não é um problema intelectual, é um problema moral. O esquecimento deles não é por falta de memória, é um esquecimento deliberado, pensado, para enganar os incautos, para falsear a verdade, para trazer confusão na mente das pessoas acerca deste assunto. Porque se o homem não tem uma prestação de contas, se ele não tem um juízo e um juiz a quem prestar contas, a filosofia dos epicureus estava correta, dos hedonistas de hoje estão corretos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas existe sim um dia do juízo. Existe sim uma prestação de contas. O juiz já está escalado e o critério do julgamento já está estabelecido, é com justiça. Se o mundo foi criado pela palavra de Deus, e se o juízo veio pela palavra de Deus, o mundo também será levado a juízo pela palavra de Deus. É esta a argumentação do apóstolo Pedro. Mas alguém pode julgá-la demorada. E alguém diz assim, bom, mas os meus avós já falaram desse assunto, os meus pais também falaram desse assunto, agora eu estou escutando esse tema, eu vou ensinar esse mesmo assunto aos meus filhos. E aí Pedro vai dizer, no versículo 8, do capítulo 3 da sua segunda carta, que o tempo para nós não é o mesmo para Deus. Porque nós somos suscetíveis ao tempo. Nós temos passado, presente e futuro. Deus é eterno. Deus está lá no passado, como está lá no futuro, no seu eterno agora. E então Pedro vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia.
Nós não enxergamos no futuro, nós não vemos na curva, nós não contemplamos no escuro. Mas Deus não é surpreendido. Deus não fica esfregando as mãos sem saber o que fazer, porque não sabe o que está lá na frente. Ele está lá, como está agora aqui. Para Ele, tudo está evidentemente estampado diante dos seus olhos. Então, para Ele, 1000 dias, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Mas, por que tarda então o Senhor a promessa da sua vinda? Pergunta Pedro. Era a pergunta das pessoas. E Pedro vai responder no versículo 9 que Deus é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor Deus está lhe dando mais uma chance, mais uma oportunidade, para que você se volte para Ele oportunamente, para que você não pereça. Se Jesus está demorando em voltar, não é porque Deus se esqueceu da sua promessa, ou não é porque não existe promessa, é porque Deus está lhe dando mais uma oportunidade. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta e viva. Ele não quer que ninguém pereça, mas todos cheguem ao arrependimento. Então, a pergunta é, você está preparado para a volta de Jesus? Nos tempos de Noé, as pessoas escutavam o pregador da justiça. Enquanto Noé construía aquela arca, 120 anos de obra, ele e a sua família. E ninguém acreditou. E diz a Bíblia que as pessoas nesse tempo casavam e davam-se em casamento, compravam e vendiam. Eu quero lhe dizer que não há nenhum pecado nisso, em casar, em dar-se em casamento, em comprar, em vender. O problema é quando as pessoas fazem isso, colocando Deus na lateral, achando que a vida é só isso aqui e agora. E então a Bíblia diz que o dilúvio veio, e não havia mais oportunidade. A porta foi trancada, e trancada pela mão de Deus. Hoje é dia de graça, amanhã será o dia do juízo. Hoje os portais da graça estão abertos, amanhã você pode surrar a porta, ela não vai abrir. Hoje Deus convida você, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amanhã não adianta dizer Senhor, Senhor. Hoje é o tempo oportuno de Deus. Agora é hora de você voltar-se para Deus. Deus está lhe dando mais uma chance, porque Ele é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Mas talvez você pergunte, o que acontecerá nesse grande dia? E Pedro consegue fazer uma descrição tão contundente desse dia, que os maiores cinegrafistas jamais conseguiram colocar numa tela a descrição que Pedro faz aqui desse grande dia, o grande dia do juízo, o grande dia da volta do Senhor Jesus. No versículo 7, ele vai dizer assim, ora os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. A terra, os céus, destinados para o fogo, para o dia do juízo, para a destruição dos homens ímpios. E destruição aqui não é aniquilamento, não é deixar de existir. É uma condenação permanente, perene, eterna. Versículo 10, ele diz assim, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas.
E aí você começa a perceber que os céus começam a derreter, os elementos abrasados começam a derreter. A terra toda está sendo tomada e as obras que nela existem também atingidas. Tudo aquilo que o homem fez com o seu engenho, com a sua inteligência, com as mais requintadas leis da arquitetura e da engenharia, tudo isso colapsa neste grande dia do juízo. Os homens, segundo Apocalipse 6, 12 a 17, estarão aterrorizados, os mais poderosos, procurando uma caverna onde se esconderem, e eles não estão com medo da morte, eles querem a morte. Eles estão com medo de enfrentar a ira do justo juiz. E este que hoje quer ser o seu advogado, amanhã será o seu juiz. Mas o verso 12 ainda diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Que cena forte, que descrição apavorante. Esse dia será um dia de terror, de trevas, diz o profeta Amós. Porém, para aqueles que foram salvos pela graça, vai ser um dia de luz, de alegria, de exultação, onde o Supremo Pastor vai galardoar os seus filhos, onde os servos de Deus vão ouvir as doces palavras: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está guardado desde a fundação do mundo. E é por isso que no verso 13, Pedro vai dizer nós, porém, e note aí a conjunção adversativa porém. Ele está contrastando o desespero dos ímpios, a condenação dos ímpios, o pavor dos ímpios, com a exultação dos justos, dos remidos, lavados do sangue do Cordeiro. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então aqui um grande contraste. Há uma grande divisão entre o pavor de uns e a alegria dos outros, a condenação de uns e a redenção de outros, a condenação eterna de uns e a bem-aventurança eterna de outros. E a diferença entre ambos não é porque este é mais virtuoso, aquele tem mais obras, esse menos obras, esse mais mérito, esse menos mérito. Não, não é por obras. O homem é salvo pela graça. O homem é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. A grande questão aqui são aqueles que se renderam a Cristo e aqueles que se recusaram a curvar-se diante da majestade do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o apóstolo Pedro agora vai mostrar quais são as consequências, as implicações desta verdade da segunda vinda de Cristo. E ele começa no versículo 14 assim: por essa razão, ou seja, ele apresentou a doutrina, ele trouxe o ensino, agora ele vai aplicar esta verdade. Que implicações tem essa verdade na nossa vida, do dia a dia, cotidiana? Ele diz: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, e nós esperamos a segunda vinda de Cristo, empenhai-vos. E empenho é trabalho, é esforço, é dedicação, é zelo. Empenhai-vos por serdes achados por Ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, se você crê que Jesus vai voltar, isso precisa impactar na sua vida, na sua ética, no seu comportamento. Ou seja, quando Jesus voltar, Ele não nos quer ver em guerra uns com os outros, machucando uns aos outros, falando mal uns dos outros.
insurgindo uns contra os outros, mas em paz com Deus, em paz com o próximo, em paz com nós mesmos. Ele quer nos ver sem mancha, sem mácula, sem nódoa. Ele quer nos ver vivendo uma vida irrepreensível, santa, piedosa, justa, cujo testemunho traz glória para Deus. Ele vai nos alertar no verso 15 acerca das Escrituras, da palavra de Deus revelada aos apóstolos, escrita, inspirada. E ele vai mostrar que os próprios ensinamentos de Paulo sobre esta matéria são escritura com autoridade da inspiração divina, fazendo parte do cânon das Escrituras, que servem para nós de instrução, de orientação clara e segura sobre esta tão importante matéria que é a parousia, a segunda vinda de Cristo. No verso 17 ele diz assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Ele já tinha ensinado, está repetindo esse ensinamento, está exortando aqueles irmãos de que eles já tinham sido prevenidos, estão sendo prevenidos outra vez. Então Pedro diz assim: acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro está alertando a igreja de que aqueles falsos mestres que negaram a segunda vinda de Cristo, que perguntaram onde está a promessa da sua vinda, desde que o mundo é mundo, nada mudou. Vivendo uma vida dissoluta, porque a teologia ruim produz uma ética ruim. Não é possível uma pessoa ter uma teologia distorcida, errática e ter uma conduta adequada. Então Pedro está dizendo: não dê ouvidos aos falsos mestres, não dê ouvidos aos falsos profetas, não dê ouvido aos falsos apóstolos, não dê ouvidos àqueles que negam a verdade gloriosa da promessa de Deus, a segunda vinda de Cristo. Ele diz: não deem ouvidos, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, os falsos mestres não se submetem, não obedecem. Eles são capitães do seu próprio coração, não são guiados pela palavra de Deus. A doutrina deles é errática, está cheia de erros. E o crente que dá ouvidos aos falsos mestres, que ficam alimentando a sua alma com as falas torcidas, envenenadas, nas mídias sociais, nos púlpitos eletrônicos, eles vão se desviar, perdendo a sua firmeza, deixando a sua fé abalada, gerando dúvidas no coração. Você não tem que alimentar sua mente com essas vozes dissonantes do Evangelho, que discordam do Evangelho, que torcem o Evangelho, que tentam ressignificar o Evangelho. O Evangelho é puro e simples, mas é poderoso. Não dê ouvidos àqueles que se desviaram da verdade, para que você não descaia, não balance na sua segurança, na sua firmeza de fé, nas suas convicções. E ele conclui assim o verso 18, para terminar. Antes, em vez de dar atenção aos erros desses insubordinados, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, as duas coisas precisam caminhar juntas, conhecimento e graça, palavra e poder, credo e conduta. E ele diz: crescei. A vida é uma jornada para frente, de crescimento, não um zigue-zague, não ladeira abaixo, mas crescendo no conhecimento e na graça. Hoje, sendo melhor do que ontem,
amanhã sendo melhor do que hoje. Você vai sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo, o Senhor. Você vai sendo aperfeiçoado. E Deus vai esculpindo em você a beleza do seu Filho Jesus Cristo. Pelo Espírito Santo, sendo transformado de glória em glória. Esse é o grande projeto de Deus na sua vida. Eterno projeto de Deus na sua vida. Deus predestinou você para você ser conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. E então ele conclui a sua carta e este tema da segunda vinda de Cristo com uma doxologia. A ele, o Senhor Jesus, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nenhuma glória para o homem. Não há espaço para o homem brilhar quando o sol da justiça está brilhando. Não há espaço para o homem ser colocado no pedestal, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Há um único Rei, imortal, incorruptível. Seja a honra, seja a glória, seja o louvor, agora e pelos séculos eternos. Então eu volto com o meu tema. Jesus voltará. Você está preparado? Não deixe para a última hora, porque na última hora não vai ter mais oportunidade. Se você não tiver azeite na sua lâmpada, não adianta você procurar, a porta estará fechada. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o tempo de Deus. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Que você esteja preparado para aquele grande dia e que você esteja como que na ponta dos pés, aguardando ansiosamente e apressando o dia da vinda do Senhor, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração. Amém.